Oi, gente, esse é o Pauta Pública 75. Eu sou Andréa Dipp, aqui dividindo os microfones comigo, Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem? Oi, Dipp. Oi, pessoal. Tudo jóia por aí? Tudo certo. A gente já contou algumas vezes aqui sobre como o que move esse programa é a tentativa de entender e reimaginar o Brasil. Mas uma tarefa tão difícil quanto essa é tentar contar o Brasil, ou melhor, tentar trazer a partir de jornadas individuais um retrato histórico, político e geográfico do nosso país. A literatura sempre foi um caminho para o Brasil se reconectar a si mesmo. E um fenômeno que surgiu nos últimos anos prova que ainda tem muita gente interessada em conhecer essas histórias. Esse fenômeno que eu acho que você deve conhecer por aí é o livro Torto Arado, do escritor Itamar Vieira Júnior. Inclusive, quando a gente tinha aqui no Pauta Pública um quadro de dicas, esse livro foi indicado várias vezes por vários convidados. Ambientada lá no sertão baiano, a história das irmãs Bibiana e Belonísia foi um dos maiores sucessos da literatura brasileira das últimas décadas. Ganhou os prestigiados prêmios Leia, Oceanos e Jabuti, ganhou fãs por todo o país, tem até uma comunidade dedicada a eles no Instagram, os Tortoaraders, e foi até elogiado e recomendado recentemente pelo presidente Lula. E ainda foi traduzido para mais de 20 países. Aqui na Alemanha, onde eu tô, o Torto Arado ficou com o título Die Stimme meiner Schwester. Ok, melhor a gente ficar com Torto Arado, né? Brincadeiras à parte, depois desse estouro, Itamar tá de volta com seu novo romance, o aguardado Salvar o Fogo, que tem elementos em comum com o Torto Arado, mas traz novas dinâmicas sociais em sua escrita. Eu particularmente devorei, é daqueles livros que a gente fica com saudade quando ele acaba. Então a gente tem o prazer de receber o Itamar Vieira Júnior, que além do seu talento para a escrita, é mestre em Geografia pela Universidade Federal da Bahia e atua como funcionário do INCRA, órgão federal voltado para a implantação da reforma agrária. Então não é à toa que o tema da terra, suas culturas e os seus conflitos aparecem tanto nas suas obras. E é sobre toda essa ligação dos seus livros com temas centrais do país que vai ser a nossa conversa de hoje. Já vamos para a conversa, mas antes um recado rápido e super importante. Se aprofundar em temas importantes para o país, o que inclui os conflitos agrários, é desde o começo uma das tarefas da agência pública. Mas o nosso caminho é o do jornalismo investigativo independente. A nossa autonomia, claro, tem um preço. A gente precisa estar sempre em busca de recursos para continuar fazendo o nosso trabalho como ele precisa ser feito. Então, aqui fica um convite. Se você quiser ou puder apoiar o jornalismo da Pública, acesse aí aliados.apublica.org e vê lá qual contribuição cabe dentro das suas condições. Tá arrumando a casa, lavando a louça, dirigindo e não consegue acessar agora? Tranquilo, o link tá na descrição do episódio. Mas aqui, repetindo, é aliados.apublica.org. Mas beleza, vamos nessa? Recado dado, bora pra pauta. Itamar, uma honra ter você no Pauta Pública. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado também, prazer meu. Gosto muito da agência pública e toda a pauta que ela traz para a sociedade. São discussões muito importantes. Itamar, tanto em Torto Arado quanto em Salvar o Fogo, a terra ocupa um papel central, né? E eu já li em algumas entrevistas que o Salvar o Fogo tem um tanto de memórias suas, mas também tem muito encantamento. Como e de onde que nascem suas histórias? Como que é o seu processo de criação e de escrita? Bom, a literatura surgiu para mim muito cedo. Eu era um aprendiz, né? Estava ali, ainda sou um aprendiz, estou aprendendo muita coisa. E aí depois fui estudar, fui seguir outro caminho, me formei em geografia, fiz pós em geografia, depois eu fui fazer um doutorado no campo dos estudos étnicos. Aí me embrenhei pela antropologia e foi uma descoberta muito deliciosa, assim. A antropologia nos dá óculos, talvez vários, muitos, né, para olhar o mundo. E eu fiz trabalhos etnográficos, né, de imersão em campo, minha própria tese foi assim, etc. E aí hoje eu digo que o meu trabalho como escritor é uma espécie de etnografia da imaginação, porque essas personagens povoam minha imaginação, encontram ecos e referências nesse mundo que é nosso, né, nesse mundo que eu compartilho, e muitas dessas narrativas, dessas histórias surgem dessa maneira, do mundo real e do mundo imaginário. Eu não gostaria nem de citar os dois mundos como se fossem
dissociados, eu acho que eles caminham junto de uma maneira muito intensa. E Salvar o Fogo é um livro que carrega muitas memórias familiares, né? Memórias, vamos dizer assim, memórias ancestrais. É um livro que tem um pé, claro, na ficção, tem um pé muito forte na imaginação, mas ainda ali, aquele contexto, o Rio Paraguaçu, a comunidade da Tapera espelha a comunidade de onde vieram meus ancestrais, meus avós, meus bisavós. Meu próprio pai nasceu em Salvador, mas com um mês de vida ele foi levado para viver durante 16 anos neste local. Então, tudo isso fazia parte das coisas que a gente conversava em casa, né, das histórias que a gente conversava, das narrativas de minha avó, por exemplo, de quando ela era criança, do vapor do Rio Paraguaçu, né, dos saveiros. Meu pai também falando tudo isso. Meu tio Walter, que até aparece na história, ele era saveirista, então ele tinha um saveiro de nome com o mesmo nome, dadivoso. A Luzia é muito inspirada numa tia que eu conheci muito criança, ela já era bastante idosa, mas ela era uma mulher que tinha uma corcunda, era uma mulher baixinha, né, uma mulher negra, de pele mais escura que a minha. Ela lavava a roupa da igreja durante muitos anos. Era uma pessoa que não casou, que não teve filhos, que morreu num quarto muito pequeno e não tinha nada para deixar de herança. A única coisa que ela deixou de herança foi um travesseiro. E essa história era tão forte. E daí a ficção vem para reelaborar memórias, né? Reelaborar história, uma história que, e aí eu estou falando num contexto maior, uma história que nos foi arrancada de uma maneira brutal, de muitas maneiras, né? Nós que ascendemos das pessoas negras indígenas tivemos um apagamento brutal da nossa história. Os arquivos da escravidão foram queimados, né? Ou seja, tanta coisa. E aí a ficção hoje, claro, é apenas ficção, né? Ela não tem o poder factual da verdade, mas ela nos permite reelaborar, imaginar todas essas histórias que nos foram arrancadas de uma maneira muito violenta, né? Que interessante, Tamara, esse encontro dos mundos reais e imaginários. Falando um pouco mais sobre uma parte desses mundos reais, eu queria continuar nesse assunto falando sobre terra. Você é servidor do INCRA, né? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Eu queria te pedir para contar para a gente um pouco sobre teu trabalho no INCRA, como chegou no INCRA, por onde trabalhou, o que você fez por lá. Neste momento, eu estou licenciado por interesse particular. Eu sou um licenciado sem remuneração, mas meu cantinho tá lá para o dia que eu puder e assim, eu sinto falta. Mas eu percebi a minha função no INCRA carregava um sentido muito importante para mim. Era de que minha vida, meu trabalho estava imbuído de uma missão e era uma missão muito importante que era levar políticas públicas para pessoas desassistidas, vulneráveis no campo do Brasil. Se há pessoas desassistidas, vulneráveis na cidade, e são muitas, no campo parece que esse abandono é ainda maior, né? Por estarem distante de muitas coisas, de muitos equipamentos públicos, inclusive de saúde, de tudo. Então, a minha função no INCRA era carregada desse sentido. Eu fui para o INCRA muito por necessidade. Imagine um jovem de periferia que terminava com muito sacrifício um curso superior, precisava trabalhar. E eu prestei muitos concursos naquele período para poder tentar ir trabalhar em algum lugar. E eu me lembro que eu fui aprovado em concursos para lecionar, para ser professor, e eu achava que era o meu destino. E no meio desses concursos, um concurso do INCRA também, para trabalhar como analista agrário. Na hora eu era muito jovem, né, 25 anos, eu ponderei, o que é que eu faço, né? O que é que seria melhor para mim? E claro, para um jovem de 25 anos, ir trabalhar no INCRA era algo interessante, desafiador, porque a minha vida não estaria confinada num escritório apenas atrás de papéis burocráticos, né, de processos administrativos. Existia um momento que saíamos deste escritório e íamos ter com as pessoas no campo, nos lugares mais remotos, onde as pessoas
né, muitas vezes a política pública não chegava, servidores públicos não colocavam os pés, então foi um momento muito importante, interessante da minha vida, me deu uma riqueza, uma profundidade de conhecimento, de visão de mundo. Depois eu fui seguindo, né, minha carreira acadêmica. Eu não faço parte da universidade, mas eu falo minha formação superior. Eu queria avançar, prosseguir, até porque eu não tinha muita coisa para fazer. Eu precisava ocupar meu tempo e fui ocupar com as coisas da universidade. Hoje está ocupado com literatura. Eu sempre digo assim, eu acho que tudo que eu aprendi no INCRA, entre camponeses e camponesas, ao longo desses 17 anos, mais de 17 anos, é algo que é insubstituível e importantíssimo para mim, porque me deu uma visão de mundo, uma profundidade de vida, de repertório histórico. Eu pude adentrar de maneira mais profunda a história do Brasil. Eu digo, eu não troco esta experiência por nenhum dos diplomas que eu conquistei, ou depois pelos prêmios, né? Porque esta experiência, de fato, ela foi foi fundamental para mim. Lá eu trabalhei com desde processos de educação do campo, né? Não é nem no campo, é educação do campo mesmo, acompanhando convênios com universidade, que ia desde a alfabetização até a formação superior. Um programa lindo que se chama Pronera, que ainda existe, claro, combalido dos últimos anos, né? Porque ele foi praticamente erradicado, mas é um projeto belíssimo aí de muitas organizações camponesas, e o INCRA atuava com subsídio, com recursos para que, de fato, isso acontecesse. Passando por muitas coisas, desde assistência técnica de trabalhador rural, aplicação de créditos, documentação das mulheres trabalhadoras, porque elas são mais vulneráveis, às vezes não tinham documento de identidade para poder acessar a política pública, até regularização de territórios quilombolas, que foi o serviço que eu passei mais tempo no INCRA, né? Então, foi um período de atividades muito ricas, e que eu tive, assim, esse privilégio, eu considero um privilégio, de servir ao público, né? Inclusive para reconhecer o lugar que eu ocupava na sociedade, ter uma consciência mais interessante, mais viva das minhas origens, né? Só aí eu compreendi, por exemplo, que meu pai foi criado pelos avós dele, né, que eram meus bisavós, e os avós dele viviam em eterno conflito também onde estavam, né? Eles não tinham a terra e eram agricultores. Eles precisavam trabalhar para outras pessoas e ficava com uma terça parte daquilo que produzia. Muitas vezes essa terça parte não era nem suficiente para alimentar a família. Era uma história de exploração que está nas minhas origens, certamente definiu o lugar que eu ocuparia na sociedade também, durante muito tempo. Enfim, essa leitura de mundo, ela foi importante, inclusive, para me situar nesse contexto e compreender também a história brasileira, que não é fácil, né? É uma história complexa, atravessada pelo colonialismo, pelo escravismo, por uma sobrevida da colonização e da escravidão que ainda é muito entranhada no nosso cotidiano e que não foi desconstruída, que precisamos desconstruir. E aí podem pensar, nossa, ele fazia tanta coisa bacana, e aí deixou para tratar de literatura. Mas literatura é tão importante como serviço público. Já nesta estrada com a literatura, há bastante tempo, meu primeiro livro foi publicado há mais de 10 anos, 11 anos vai fazer, e pouco a pouco eu fui compreendendo o poder e o alcance que a literatura tinha, né? Então, se meu trabalho ali era muito específico, voltado e reservado para aqueles grupos, os grupos de agricultores, comunidades tradicionais que eu acompanhava, parece que a literatura rompeu um pouco essa bolha, fronteiras, né? E chegou a classes e pessoas que eu jamais imaginaria que leriam uma história dessa. E eu acho que a literatura ela tem um papel muito interessante, muito importante, de compartilhar a humanidade entre as pessoas, né? E talvez, sei lá, semeie algo positivo nos leitores, um olhar mais sensível para as questões que nos assolam desde sempre.
Salvar o Fogo tem histórias muito doídas, né, de abusos sexuais que marcam as vidas das personagens. E você trata desse assunto de uma maneira muito sensível, muito cuidadosa. Por que você quis trazer esse tema para o livro e de que maneira você acha que essas passagens se conectam com a realidade brasileira? Eu acho que este é um tema sensível e muito importante para todos nós, né? É claro que essa história é uma alegoria da história do Brasil, é uma alegoria da história deste lugar, desta região, e não tem como não pensar que nós, né, somos frutos desta violência brutal. No livro, a violência acontece no corpo da Luzia, acontece no corpo do Moisés, mas se formos olhar para a história brasileira, a história das mulheres indígenas e negras é uma história de violência sexual brutal, né? Acho que hoje não é mais tabu se falar sobre isso, de que elas eram violadas pelos colonizadores e nós somos frutos dessa violência. Então, e essa violência nunca nos abandonou, ela faz parte. As mulheres permanecem vulneráveis, as crianças permanecem vulneráveis, ou seja, ela faz parte da nossa vida, né? De uma maneira muito, de forma triste, mas ainda importante. Depois, é porque é uma história que está ali onde tem uma personagem importante, que é uma instituição importante, que é a igreja, neste caso a Igreja Católica, mas a gente poderia estender isso para as igrejas neopentecostais hoje, né? E a igreja, o cristianismo, a igreja participou de toda essa violência de inúmeras formas, né? Se pensarmos que quando os colonizadores chegaram à América, eles não ergueram um barraco, a primeira coisa que eles colocaram não foi uma parede de tijolos ou nada. A primeira coisa que se fincou no solo americano, no nosso solo, o solo deste continente, foi uma cruz cristã. E essa cruz significou o apagamento de muitos saberes, muita cultura, muita coisa que existia aqui antes, né? Ou seja, foi uma violência brutal, uma violação, que metaforicamente a gente pode compreender como uma violação, né? A violação de um corpo, imaginando que a América era um corpo, que foi a violação de um corpo. A igreja foi grande detentora de terras no Brasil, ainda é grande detentora de terras. A igreja participou ativamente do processo escravista, né? Ela é responsável pelo sucesso do empreendimento colonial e escravista, e tudo isso coaduna, deságua nas histórias de abuso que têm ocorrido, né, que têm sido reveladas em várias partes do mundo, Irlanda, Polônia, Portugal, Brasil, Estados Unidos, Chile, inúmeros outros países, ou seja, essa nódoa, ela faz parte da história da igreja. E daí este tema adentrar com força na história que é narrada em Salvar o Fogo. E tudo isso aparecendo de maneira, às vezes singela, às vezes dura, mas num cotidiano ali, né? Que nos leva a se aprofundar nas dimensões das personagens. E aí eu queria juntar aqui uma outra pergunta. Você falou, né, das histórias arrancadas. E aí eu digo aqui de pessoas silenciadas, pouco ouvidas. Eu vi você falando numa entrevista que a literatura pode ser uma ferramenta para vislumbrar o que está para além do silêncio. E aí eu queria te perguntar quais silêncios você anda querendo ultrapassar. O silêncio da história, esse silêncio histórico que foi imposto a muitos de nós, né? Então, é claro que ali são histórias que estão no plano da imaginação, da imaginação do Itamar, mas ainda assim a imaginação do Itamar não nasceu do nada. É uma imaginação que foi moldada pelo meio onde ele vive, né? Pelas pessoas que ele conheceu, pelas histórias que ele ouviu contar, pelas leituras que ele fez ao longo do tempo, né? Ou seja, tudo isso, de alguma maneira, me fez querer e narrar a vida de pessoas que eram historicamente silenciadas. Toni Morrison, que é uma autora que eu gosto muito, ela dizia: se você procurou por um livro e não encontrou para ler, né? Então escreva este livro. Claro, a literatura brasileira, eu estou pensando na literatura brasileira do século XX, da primeira metade do século XX, foi uma literatura que deu protagonismo a vozes que não frequentavam as páginas dos romances, nem dos contos, né?
Estou pensando em autores como Raquel de Queiroz, o Jorge Amado, o Graciliano Ramos. Estou pensando no poeta João Cabral de Melo Neto. Estou pensando em Guimarães Rosa. Ou seja, foram autores que tentaram escrever o Brasil a partir de sua diversidade. E depois, acho que a literatura brasileira foi por um outro caminho, né? Ela se tornou mais urbana, olhando para, às vezes, muitas vezes, para apenas uma classe média branca que habita as cidades. Os autores negros não conseguiam publicar em editoras de grande circulação. Sempre foi um problema, ainda é um problema, mas isso vem sendo modificado pouco a pouco. Eu senti essa dificuldade com a literatura brasileira porque eu não me enxergava nela, eu não conseguia me ver representado naquelas histórias, nem nas histórias, nem nos autores que estavam contando aquelas histórias. Ou seja, eu acho que a nossa literatura, de um país tão plural, tão diverso, né, ela devia espelhar a nossa própria diversidade, a diversidade brasileira, essa diversidade que é social, que é étnica, que é cultural. É muito complexo o que eu vou falar, muito complicado, mas eu sou um homem mestiço que venho de uma família interracial, né, onde essas etnias se cruzaram, e vivo na Bahia, que é um estado predominantemente negro. É claro, fui alvo de racismo em alguns momentos, mas não com a brutalidade e intensidade que tem sido nos últimos anos, porque parece que eu saí deste lugar, a minha imagem foi projetada em outros contextos. Então, o que poderia ser algo que me protegia, nossa, é o escritor, escrever um livro que tem sido lido por muitas pessoas, né? Me deu uma falsa ilusão de que isso me protegeria. Mas isso, muito pelo contrário, acho que meu corpo se tornou mais alvo ainda, né? Então, qualquer coisa, qualquer situação me coloca numa exposição sempre dura, sempre difícil. É um corpo indesejado, alvitado, linchado em praça pública. Lembra daqueles homens que muitas vezes eram acusados de furto, a gente nem sabe se é verdade ou não, e eram amarrados a postes, né? Ou seja, é mais ou menos isso, só que numa esfera virtual, etc. Muitas vezes não aceito, por exemplo, que na minha compreensão, na minha concepção, todo e qualquer ser humano, aqueles que têm dentes e que não têm, né? Aqueles que foram violados e os que não foram, aqueles que foram humilhados, que são tidos como inferiores, que acreditam que eles não têm linguagem, repertório para narrar as próprias vidas. Essas pessoas é que me interessam neste momento, para contar as minhas histórias, para narrar as minhas histórias, porque eu vi, e aí eu vou fazer uma referência a essa obra que é ancestral, que é épica, que é a Odisseia de Homero, é que as pessoas, não é só o Ulisses que carrega a aventura, uma jornada épica em sua vida. É toda pessoa, pode ser empregada doméstica, que está lá em Doramal Odisseia, pode ser a Alma, que é outra personagem de Doramal Odisseia, pode ser a Bibiana e a Belonísia, pode ser a Luzia e o Moisés, ou seja, a vida interior dessas pessoas, a vida e o contexto onde elas estão também, são muito férteis, muito ricos, guardam histórias preciosas. E daí eu não acredito que eu dê voz aos silenciados. Talvez a minha premissa não seja essa. Eu não me sinto capaz de dar voz a ninguém, mas eu me sinto uma peça importante nesta engrenagem de trazer estas vidas à luz e emulá-las, recriá-las, né? Elaborá-las a partir daquilo que eu compreendo que é importante. E a literatura me permite fazer isso de uma maneira interessante. E eu acho que tem tido eco, tem tido êxito, porque tem encontrado o corpo dos leitores e eles têm falado coisas importantes e que não devem ser desprezadas sobre essas histórias. Itamar, seria esse o movimento que você diz da literatura com o poder de compartilhar a humanidade? Sim, a literatura, ela por si só, não é o Itamar, não é ninguém. Eu falo como leitor agora, eu aprendi muita coisa, né? Se você imaginar um livro, ele sozinho, ele não é muita coisa, ele não significa muita coisa. Ele é o processo criativo de um autor. Aquelas histórias só vão ganhar corpo, só vão ganhar projeção no
corpo do leitor, né? Porque o leitor lê, aquelas histórias vêm que são processadas em seu cérebro, e ele vive a vida das personagens, eles projetam paisagens, eventos, tudo que uma história possui. E como a literatura exige o engajamento de quem lê, ela é um poderoso instrumento para se exercitar a alteridade. Sabe, Clarissa, a colonização, todo esse processo que foi criado lá no passado e que ainda reverbera muito no nosso cotidiano, ela criou algo que acho que vai contra a nossa humanidade. Muitas coisas, né? Mas uma delas vai contra a nossa humanidade, que foi o altericídio, a morte da alteridade. Ali naquele momento percebemos que criou-se uma maneira de existir que eliminava o outro. Não éramos capazes de coexistir. A literatura ela vai no movimento contrário. Ela é por essência, vamos pensar, imaginar, ela é por essência decolonial, porque ela nos entrega uma história e a gente vai projetar aquela história em nosso corpo, nossa mente. A gente vai imaginar como seria a personagem, como seria o evento, ou seja, um livro vai ganhar vida a partir do corpo do leitor. E esse exercício nos devolve aquilo que foi usurpado no passado, que é a alteridade, que é a capacidade que nós teríamos de nos colocar no lugar do outro, de viver a vida do outro. Ou seja, a literatura é um poderoso instrumento de compartilhar a humanidade, né? De compartilhar a nossa humanidade, nossa existência, nossa vida, de compartilhar a condição humana. Isso não é o Itamar que diz, muitos autores já disseram antes. Eu lembro muito do ensaio do Milan Kundera chamado A Cortina. Há muitos autores que disseram isso antes de Milan Kundera, ou seja, essa qualidade que a literatura tem, ela é preciosa, né? Porque ela consegue nos colocar no lugar do outro. E isso pode ser muito interessante. Tem uma autora, a Lynn Hunt, uma autora de história. Ela escreveu um livro que se chama A Invenção dos Direitos Humanos. E é bem isso, né? Direitos humanos é uma invenção. Não nascemos com direitos humanos no nosso corpo. É uma convenção social. É algo que estabelecemos em conjunto, com muita luta, né? Com muita discussão, com muita guerra. Estabelecemos um parâmetro de direitos que são universais a todo e qualquer ser humano. E a Lynn Hunt, ela faz um panorama dos direitos humanos, né? E ela vai, por exemplo, ao século XVIII, ao final do século XVIII, e ela diz que a literatura naquele período ela foi importantíssima para a disseminação de uma concepção mais universal do que seriam os direitos humanos, porque as pessoas passaram a ler os romances em fascículos nos jornais, e aí o homem começou a se colocar no lugar da mulher, a mulher branca e letrada, ela começou a se colocar no lugar daqueles que não tinham letramento, às vezes uma pessoa escravizada, claro, de uma maneira muito sutil ainda, mas tudo isso foi alargando nossa compreensão de direitos humanos. Ou seja, a literatura, ela não é um instrumento ingênuo, inocente, que serve apenas para a fruição. Ela é fruição, mas ela tem participado, vamos dizer assim, da evolução da própria humanidade, né? De inúmeras maneiras. E eu acho que a maneira mais importante, né, que eu penso, é que ela tem nos restituído a capacidade de exercer a alteridade, algo que foi arrancado da gente lá atrás, muito atrás. Uau, Itamar, queria te agradecer muito por essa conversa. Você falou de compartilhar a humanidade e que bom compartilhar essa conversa contigo. Muitíssimo obrigada. Obrigado também. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Já está no ar o novo episódio do Ciência Suja, que traz histórias de fraudes científicas que geraram grandes prejuízos para a sociedade e mostra como a própria ciência resolveu essas situações. O crescimento exponencial de diagnóstico de transtornos psiquiátricos e o aumento na prescrição e venda de remédios para essas mesmas condições levantou o sinal de alerta. Estamos hipermedicalizando o cérebro? Nesse episódio, que se chama Mentes Medicadas, o Novo Normal,
O Ciência Suja separa os casos reais de transtornos daqueles que são resultado de conflitos de interesse, desvios do método científico e erros na prática clínica. Quer se aprofundar mais nesse tema? Já emenda o Ciência Suja no seu tocador depois do Pauta. E chega ao fim o Pauta Literária de hoje, gente. Muito obrigada por todo mundo que comenta, compartilha, segue a gente, interage nas redes sociais. Por causa de vocês, o programa está crescendo muito essa temporada, mas vocês seguem atendendo, então a gente segue pedindo. Se você ainda não fez isso, apresenta o Pauta para um amigo, colega, familiar, um crush ou quem for que você acha que pode se interessar pelos temas que a gente está abordando aqui. E para ajudar nossa visibilidade nas plataformas e nos aplicativos, se você tiver a opção de ranquear o nosso podcast, como o Apple e o Spotify, por exemplo, que tem lá 5 estrelas, dá uma nota boa para a gente aparecer nos destaques das outras pessoas como um conteúdo relevante. A gente fica por aqui, mas sexta que vem estamos de volta. Valeu, Clary, valeu, ouvintes, um abraço, até lá. Valeu a todo mundo que nos fez companhia até aqui, até sexta que vem. Abraço, gente.